O mês de setembro já passou, mas uma das campanhas realizadas ao longo do mês, ela precisa ser fixa, forte, ao longo de todo o ano. É do Setembro Amarelo de combate ao suicídio. Na verdade, a gente precisa sempre estar tratando sobre a saúde mental. E esse é o assunto da entrevista da semana, e o nosso convidado é o doutor José Luiz Leal de Oliveira, psiquiatra. Muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, Dani, a oportunidade. O doutor José Luiz é diretor da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, a APES, e eu quero começar destacando que a campanha do suicídio ela foi iniciada em 2015 e os agentes da comunicação, né, e eu me incluo naturalmente, temos muitas dificuldades. Eu queria começar com essa discussão com o senhor. Até que ponto tratar desse assunto, noticiar o tema é benéfico, ajuda a sociedade e até que ponto, qual é a linha tênue que nos faz desinformar ou causar um prejuízo? Porque a informação ela tem que beneficiar as pessoas, né? E qual é a sua opinião com relação a isso? Então, vocês que trabalham em comunicação sabem muito bem os efeitos disso. E a gente não tem como deixar de falar de coisas tão graves, tão prejudiciais para os indivíduos, para a sociedade, como é a questão do suicídio, do adoecimento mental, como você bem falou, a importância da gente estar cuidando disso mais do que anualmente ou pontualmente, mas isso cotidianamente, rotineiramente, em cada escolha, em todos os nossos dias, assim, né, para a questão de hábitos mais saudáveis. E um hábito saudável que a gente tem que começar a adotar, inclusive no sentido da saúde mental individual e coletiva, é da comunicação. Né? Falar de coisas emblemáticas, de coisas sensíveis, difíceis de falar, é realmente muito importante. Não falar não resolve, haja visto que o Brasil tem tido, infelizmente, um crescimento, né, em pessoas que tiram a própria vida, muito fruto de ausência de política pública, dessa dificuldade de cuidado individual, né, voltado para a saúde mental e de acolhimento. E quando é interessante porque surge, aí foi toda essa polêmica e durante muito tempo se criou esse tabu. E você está de parabéns por trazer esse tema suicídio, porque as pessoas deixam de falar temendo os efeitos negativos. A gente sabe, né, que comunicar irresponsavelmente, né, como já houve, né, comunicou que as pessoas se mataram de tal forma, isso tem um efeito ensinando como foi feito, negativo, né? Então isso comprovadamente tem esse efeito cascata, que alguns chamam de efeito Éder ou efeito manada, né, de levar de maneira dramática e negativa ao suicídio, pessoas cometendo mais suicídio. Isso é muito evidente, isso é bem estatístico mesmo. No entanto, por outro lado, a gente tem, quando a gente tem a comunicação adequada, assertiva, ética, coerente, uma possibilidade de ajudar as pessoas a olharem para dentro de si, a identificarem que tem alguém que entende aquela dor que ele está sentindo, que muitas vezes ele só encontra uma resposta ou só enxerga a saída do suicídio como uma resposta para esse sofrimento mental, e descobrindo talvez aí que tenha talvez uma rede de apoio, pessoas que possam acolher, entender e ajudar a resolver essa dor, né? É que, na verdade, ninguém está sozinho, mas às vezes dentro da nossa própria casa, dentro da nossa comunidade familiar, enfim, escolar, a gente está. Porque às vezes o que eu estou sentindo, só eu estou sentindo, eu não consigo explicar. E quanto mais bem informado, é a tecla que eu bato sempre, quanto mais bem informado, mais fácil ou menos difícil será para identificar e poder resolver a questão. É uma remoção de barreira, né? É isso. Eu acho que é essa a grande questão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, os registros de suicídio se aproximam de 14 mil casos por ano. Isso, os números registrados, né? Tem os que são, que nem são noticiados, notificados, né? E, em média, 38 pessoas cometem suicídio todos os dias. E entre 2010 e 2019, ocorreram 112.230 mortes por suicídio, um aumento entre 2010 e 2019 de 43%. Doutor, o que leva
a pessoa tomar essa atitude? Eu sei que não deve ser um fator, naturalmente, mas o que nos seus estudos, na sua vida clínica, o senhor consegue identificar e também fazendo parte dessa entidade, que é a APS? Complicada a resposta, sim, mas 100%, e aí a gente pode falar, pegando até exemplo da fala do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo, que fala que 100% dos pacientes suicidas são pacientes psiquiátricos e cometeram suicídio decorrente de uma doença que ele não teve oportunidade, às vezes, de falar e aí, consequentemente, de tratar, né? Então, assim, culturalmente, né, não é pertinente, não é condizente com a nossa cultura, pensar no suicídio como uma escolha de uma pessoa que está em plena sanidade e capacidade de tomar as decisões, né? A gente vê, inclusive, em estudos pós-mortem, né, desses pacientes, que eles têm um arrependimento na hora H. Então, assim, eles tentam lutar contra a asfixia de um sufocamento ou contra o impacto de uma queda, ou seja, é natural, é fisiológico, é reflexo do ser humano proteger, preservar a própria vida. Então, a gente vai no sentido contrário, que é o suicídio, né? A pessoa que tenta tirar a própria vida, algo que, de fato, não é nem um pouco compreensível, pensando na questão da própria fisiologia, né? Animais que não têm sequer, né, consciência de si, né? Uma ameba, por exemplo, quando você tenta pegar essa ameba ou você coloca ela num meio ambiente que é nocivo e potencialmente fatal para ela vai tentar se adaptar àquilo ali, lutar para sobreviver de alguma forma. Então, quando a gente pensa na questão da ideação suicida ou antes da própria ideação suicida, que é quando a pessoa não vê mais sentido na própria vida ou pensa e às vezes clama a Deus pedindo que tire ela desse sofrimento e chega a pensar que morrer seria uma solução, né? A gente pensa hoje na psiquiatria como um sinal de que tem alguma coisa por trás, tal qual eu pensasse, talvez, né, numa febre alta para um paciente que chegasse ali num ambulatório, num pronto-socorro, e que eu tenho que tentar identificar, discernir qual doença, talvez, né, quais doenças, né, ou quais fatores poderiam estar causando essa febre alta ou esse sintoma evidente, que é a ideação de morte ou ideação suicida ou o próprio comportamento suicida. Então, assim, para ser bem sintético, são múltiplos fatores, mas é claro que a doença, e é claro que a gente vai ter que discutir um pouquinho quais doenças você tem uma prevalência maior para esse risco de suicídio, que são inquestionavelmente causa desse número de suicídio. Só deixando um alerta que eu acho que é bem importante, que a gente tem visto, né, e a pandemia acabou piorando isso bastante, uma progressão no número do adoecimento mental no mundo todo. A vida em grandes centros urbanos, né, decorrentes da poluição, excesso de tela, excesso de informação, a necessidade de uma conexão muito mais rápida, né, essa questão de você ter que responder a 1000 demandas tecnológicas ou não ao mesmo tempo, ao longo do dia, tem nos tornado pessoas mais estressantes e cada vez menos a gente tem tido a oportunidade, né, de desenvolver estratégias para a reparação do estresse. Então, a gente dorme menos, a gente se diverte menos, a gente descansa menos, ou seja, a gente tem se preservado, se poupado, se cuidado menos. É uma coisa de saúde mental, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, mas nos últimos tempos um pouco mais, porque eu sempre disse que eu sou uma pessoa muito, como se fosse da minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito ansiosa. E aí eu comecei a perceber que não é personalidade, é algo que eu já me carrega há muito tempo, mas talvez os meus pais não tivessem tido atenção, lá atrás não se desse tanta atenção à saúde mental, como a gente tem visto a necessidade cada vez maior, né? E essa ansiedade me dá essa questão que o senhor falou, né? A gente não consegue equilibrar porque não tem equilíbrio de fato, né? Você não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. É uma pessoa só e ela precisa. Então, essa questão de saúde mental, o seu tempo para si é fundamental.
apesar de não ser a única causa, e o senhor acaba de dizer, a depressão é apontada como a principal causa do suicídio, é porque ela está entre os principais, assim, quando a gente vai falar das pessoas, elas estavam enfrentando uma depressão, de fato? Então, dentre as doenças psiquiátricas, a gente vai pensar, né, como eu te falei, né, o comportamento, antes do comportamento, que é tudo que a gente quer, né, aquele paciente que pensa em morrer, ou depois evolui para pensar em se matar, até ele ter um comportamento suicida. Então, a gente tem geralmente uma evolução até chegar, né, a uma gravidade maior em termos de sintoma. Geralmente são doenças psiquiátricas, né, sem sombra de dúvida, até porque é algo que está doendo ali na alma, na existência daquela pessoa, e que ela tenta se livrar muitas vezes com esse ato dramático. De fato, a depressão é uma das doenças que tem uma incidência mais elevada, assim, com relação a risco de suicídio, e a gente tem que pensar também, porque nós somos, se eu não me engano, o 5º país mais depressivo do mundo, né? E, por incrível que pareça, o país mais ansioso do mundo, tá? O que piorou muito com a pandemia. Nossa, Né? assim... Então, o que a gente tinha de incidência elevada pré-pandemia, isso elevou extraordinariamente de uma maneira que a gente não tinha imaginação. Na verdade, é provável que o que a gente tinha de previsão de atingir em 2030, a gente já esteja bem próximo de prejuízo decorrente do adoecimento mental. Você falou que o Brasil é um país dos mais depressivos, mais ansiosos, ao mesmo tempo que é o país do carnaval, que carnaval remete à alegria, ou seja, uma pessoa, se a gente botar essas características numa pessoa, uma mesma pessoa, ela consegue ter tudo isso e às vezes fica até invisível, né? Ela, nossa, mas ela é sempre tão animada, mas ela carrega aquela dor e carrega que às vezes a pessoa não vê, e esse grito de socorro não sai a tempo de evitar um suicídio. Existe uma relação gênero e classe social? Vocês têm números ou dados sem incidência maior em alguma classe social, homens e mulheres? Então, tem uma incidência maior em homens, né? Mas depende muito da faixa etária. Na verdade, mulheres de meia idade têm um risco um tanto quanto mais elevado. Em terceira idade, isso é equivalente. Então, na verdade, tem por estratificações, em termos de faixa etária, você tem uma incidência maior ou menor dependendo do gênero, né? Mas aí voltar só a falar um pouquinho, que eu acho que é um assunto interessante, que é quando surge essa questão da campanha Setembro Amarelo, né, que começa com a história de um adolescente de 17 anos que se suicida, e os pais e todos os amigos daquela pessoa que não aparentava ter depressão, que adorava o Mustang amarelo dele, e de repente escolhe terminar a vida de uma maneira assim tão dramática e assustadora, porque as pessoas não conseguem compreender, né, como que alguém aparentemente saudável, feliz, decide terminar a vida desse jeito. E os amigos começam a usar essa menção ao amarelo, em razão da cor do carro que ele tanto gostava, e os pais começam a fazer essa comunicação: olha, se você está tendo alguma dificuldade, se você está apresentando algum problema, algum tipo de sofrimento, fala disso, pede ajuda, não faça mais isso, né? E essa campanha, que começou através ali da sabedoria dos pais e amigos do Mike, começam a trazer para a gente, na ciência, e eu acho que por isso que a BP traz esse assunto anualmente desde 2015, falar disso de maneira responsável, né, de maneira humanizada, traz um impacto contrário, né, ao suicídio, ou seja, traz uma perspectiva de conseguir evitar, de conseguir ajudar essas pessoas.
E uma questão que é importante também, né? Ou seja, em razão dessa nossa dificuldade em lidar com esse assunto, sobretudo em desenvolver políticas públicas, sociais, as famílias, né? As pessoas, a sociedade como um todo, organizada ou em células pequenas, né? A falarem mais de saúde mental, a gente tem tido em contrapartida, né, a outros países que têm conseguido reduzir a incidência de suicídio, infelizmente, a gente está caminhando num sentido contrário, né, de aumento, como você bem falou, com esses dados aterrorizantes. Esse caso foi em 2014, né, do Mike. 94. Desculpa, 94. Desculpa. E aí a gente falou de um adolescente, um menino. Uhum. E aí o que eu quero entrar é justamente na questão da educação, das escolas. O quanto que também, naturalmente, que a saúde mental, a gente tem profissionais, como o senhor, os médicos psiquiatras, os psicólogos, a gente tem os profissionais certos para isso. Mas a responsabilidade de um pai e também de um professor, porque as crianças ficam por muitas horas dentro das instituições de educação, ela acaba tendo que ter esse olhar também. E aqui eu identifiquei que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela trabalha essas habilidades socioemocionais, ela pede essa discussão, ela coloca também nas escolas um pouco dessa responsabilidade. Mas eu tenho a sensação, e eu vou falar, porque a saúde mental e as especificidades cada vez mais identificadas, os professores também são pessoas, eles também já chegam com essa carga, esse sofrimento, essa coisa do dia a dia, esse tanto de peso, de responsabilidade. Em alguns momentos eles não conseguem identificar, porque eles também estão sofridos. Tem alguma maneira que a Associação Capixaba, a Associação Brasileira, de repente esteja orientando ou precise orientar para que essa identificação, essa conversa, esse alerta seja mais assertivo? Porque a gente falou, né, se lá atrás, né, se essa campanha começou com um menino, quantas crianças também não passam por isso e às vezes os pais buscam outras soluções ou até outras explicações para não enxergar que, infelizmente, eles estão passando por essa dor. Sim. Complexo, como muitas coisas. Em saúde mental, né, a gente pensa na área que eu atuo, né, que é a psiquiatria. São múltiplos fatores. A gente tem que pensar que, muitas vezes, para ficar doente, basta deixar de cuidar da saúde. Então, falar de saúde como a melhor forma de prevenção do adoecimento é muito importante, né? Essa questão que você fala muito bem, eu acho que isso é uma luz muito importante. Muitas vezes, o problema, antes dele ser identificado, patente, eu tenho questões latentes, né? Eu começo a ter insônia, ou eu sofri um bullying, ou eu estou desatento na escola, porque, de repente, eu tenho um transtorno de déficit de atenção e eu não consigo ter um rendimento acadêmico legal, e aí, com isso, eu tenho uma baixa autoestima. Uma coisa vai carregando. E as coisas vão levando... E as crianças são superdotadas, idem, porque elas são... Exato, e em superdotação a gente vê, às vezes, né, muito acelerador cognitivo e pouco acelerador emocional, então as coisas não têm um equilíbrio direito, né? Porque a vida pede, de fato, equilíbrio, né? Para se ter saúde, para tratar de doenças também. Então, assim, as doenças psiquiátricas, né, de uma maneira geral, elas começam em infância e adolescência. Então, a gente tem que olhar especialmente para o desenvolvimento infanto-juvenil, que geralmente são as janelas tanto de oportunidade para você prevenir ou tratar doenças que podem se cronificar e se agravarem, quanto também para pensar nessa questão de uma vida longeva mais saudável, né? Com menos remédio, com mais qualidade de vida. Isso é assunto que, de fato, acho que compete a todas essas esferas, ao individual, né? Ou seja,
aquelas escolhas que eu faço desde quando eu acordo, que são milhares ao longo do dia, até quando eu vou dormir, né? Se eu estou ansioso, se eu vou comer uma junk food, ou se eu vou fazer uma atividade física, ou procurar alguém para conversar, ou para tentar resolver de uma maneira mais assertiva e produtiva essa minha ansiedade. Isso vai fazer diferença, né, para mim, sobretudo ao longo do tempo. Então, essa questão do autoconhecimento, do automonitoramento, da gestão das escolhas ali, do que eu estou fazendo diante do que eu estou sentindo e vivendo, a importância da família, né, para esse desenvolvimento emocional. Acho que nunca se falou tanto de necessidade de cuidar da saúde mental quanto um pouco antes da pandemia. Vocês já vinham fazendo esse trabalho, isso na pandemia ficou ainda mais explicitado. O quanto que os pais como educadores, a escola como educador, nós profissionais, sociedade organizada, né, e é tão importante para a gente, de fato, falar cada vez mais dessa necessidade de cuidar dos hábitos, né, da vida cotidiana, e cuidar de quem está potencialmente ou já de maneira evidentemente adoecida, né? E cuidar, e se cuidar quem cuida, né? Imagino que o senhor precisa Perfeito. também estar cuidando, porque vem uma carga muito grande de cuidar. Agora vamos falar. E aí você estava falando rapidinho, Tá. falar dos professores. Claro. Né? E é uma coisa que a gente vê, né? Eu acho que por uma série de questões, sobretudo aqueles professores que todos que eu conheço são desse jeito, vocacionados, sonhadores, né? E querendo realizar, fazer de fato diferenças, quando não depende só deles. Então, assim, depende daquela criança, daquele jovem, depende dos pais, da sociedade em que ele vive. Pra você ter ideia, tem um estudo que é bem interessante, tem N questões de pesquisa assim, que dão luz para a gente, mas eu chamo a atenção para falando dessa questão da relação e responsabilidade da escola, da sociedade, em infância e adolescência, mostrando, se eu não me engano, 1,5 milhão de adolescentes e jovens sendo pesquisados, se eu não me engano, de 7 até 21 anos de idade, um estudo dinamarquês com mais ou menos 1,5 milhão de crianças, adolescentes e jovens sendo pesquisados. O que eles avaliam? Sobretudo, quem desenvolveu mais doença psiquiátrica grave, especialmente transtorno afetivo bipolar tipo 1 e psicoses, né? O que eles viram? Aqueles pacientes que tiveram mudança geográfica para comunidades com maior índice de violência, ou seja, eles têm um risco maior de sofrerem estresse, de desenvolver estresse pós-traumático decorrente daquele ambiente ali mais desumanizado, mais violento. Quando as escolas onde eles convivem não têm esse entendimento, tem essa necessidade de olhar para aquele jovem que de repente mudou o status econômico, social dele. A escola que não protegeu e que não olhou acabou gerando mais jovens e adolescentes com doenças psiquiátricas graves. O que isso aponta para a gente? Ou seja, essa necessidade dessa vigilância individual, coletiva, desse cuidado, dessa responsabilidade para esses fatores de risco. E quanto mais, né, vamos supor que as escolas da rede pública, infelizmente, felizmente o poder público é responsável por manter escolas nessas áreas com tanta vulnerabilidade, né? Porque as escolas da rede particular, elas procuram o terreno que para elas é melhor. Mas na rede pública é preciso, porque tendo a escola ali, tendo a educação ali, alguns problemas são mitigados. Mas, ao mesmo tempo, se essa construção for somente física, não for também naquelas pessoas que estão trabalhando, o que vai gerar é isso aí. E aí, colocar na sociedade potenciais pessoas com problemas de diversas formas, né? Doutor, vamos falar de tratamento agora? Perfeito. A gente tratar primeiro identificar, falar, as pessoas estarem atentas às outras, aos pais, aos filhos, enfim, estarmos atentos uns aos outros, levar para uma terapia para poder falar, verbalizar, deixar a pessoa. Mas mais do que isso, a questão do tratamento medicamentoso.
a partir da infância já se pode usar? Existem tratamentos mais utilizados? Existem novos tratamentos? Queria que você falasse sobre isso. Excelente. Tem o canabidiol também, que se fala muito. Em que momento ele deve ser usado, a partir de que idade? Vamos lá. Boa pergunta. Boas. Então, a maioria dos medicamentos que a gente usa, né, eles têm preconização para uso a partir dos 6 anos de idade. No entanto, né, isso é uma questão muito de uma janela ali em termos de investimento de pesquisa e aprovação por órgãos regulatórios. Isso fica muito a cargo do profissional, enxergar a gravidade, riscos e benefícios versus benefícios do tratamento, né, diante ali de todo o contexto ali, do adoecimento mental. E a gente vê, por exemplo, com relação ao transtorno do espectro autista, hoje a gente já tem, por exemplo, escalas de avaliação psicodiagnóstica, ou seja, em avaliação neuropsicológica, já conseguindo detectar, por exemplo, traços de autismo a partir de 6 meses de idade. Nossa. Né? Então, aquilo que muitas vezes a gente demoraria, né, em casos graves e muito evidentes, numa primeira infância, para conseguir, né, olhar um distanciamento afetivo, uma dificuldade ali no processo de comunicação, alguns comportamentos estereotipados, etc. Se consegue já hoje em dia ter avaliação validada, pesquisada a partir dos 6 meses de idade, o que abre uma perspectiva super interessante para intervenção precoce, para tratamento precoce. Então, assim, a gente sabe, e aí eu acho que o tratamento, como eu estava te falando, o tratamento ideal é aquele tratamento preventivo. Então, a gente pensar naquela mãe que já vai fazer uma programação para um nascimento, ou não programou a gravidez, mas ela já começar a cuidar da atividade física, do sono, da alimentação dela, da psique dela, do equilíbrio emocional dela, isso certamente vai trazer diferença. Hoje em dia a gente sabe do impacto que tem para o neurodesenvolvimento dos primeiros 1000 dias, que começa na fecundação ali da criança, para o desenvolvimento do neurodesenvolvimento propriamente dito. A importância realmente da gente pensar que esses mecanismos preventivos, esses recursos preventivos, né, alimentação saudável, um condicionamento físico adequado, ou seja, o combate ao sedentarismo, a qualidade do sono, desenvolvimento emocional, afetivo, social, são tão importantes para a prevenção quanto para o tratamento de doença. Então, isso vai estar, e cada vez mais a gente entra numa área em que a gente pensa no tratamento não só na psicoterapia, não só para uso de medicação. Exemplo disso, isso é algo que mudou agora recentemente. A gente tinha uma indicação para tratamento de depressão leve, né, que a gente podia ou usar a medicação ou indicar a psicoterapia. Hoje a gente tem um recurso que é valiosíssimo, inclusive a Organização Mundial de Saúde diz que é para começar por aí com atividade física. Nossa, aí. Então, por quê? A gente sabe que a atividade física vai ter um impacto tão positivo e ajudar a pessoa a sair daquela pontuação ou daqueles critérios diagnósticos ali para uma depressão leve, tal qual a medicação, tal qual uma psicoterapia. Deixa eu te interromper então, doutor. Então, quando a gente fala de atividade física, quando a pessoa já está adoecida, para ela é muito difícil se levantar. Então, antes que pensar em qualquer tipo de doença, a atividade física tem que fazer parte desde a primeira infância, simplesmente para isso. Não é para ficar com o corpo mais bonito, não é nada disso. É porque com a atividade física a gente já tem uma forma de evitar determinadas situações, inclusive da saúde mental. Siga, por favor. E você falou um ponto-chave. Aí, se deixar, a gente vai falar de um monte de pontos-chave e arrisca alguns ficarem para trás, mas é criar hábito. Estabelecer rotina. Né? Então, a alimentação saudável, você ter hora para acordar, você ter hora para dormir, as refeições, para fazer suas refeições, a qualidade das suas refeições, a questão da atividade física é hábito. A gente adquire ao longo da vida hábitos saudáveis e hábitos não saudáveis. Né? Agir, é o que eu falo muito para os pacientes,
nessa hora, não com a força de vontade. Então, assim, a minha vontade, às vezes, é, sei lá, comer aquela guloseima ali quando eu estou estressado. Ou continuar na cama quando eu estou cansado e eu tenho um personal batendo na minha porta lá. Eu falo isso por causa própria, experiência própria. Mas eu sei que aquilo ali, racionalmente, eu sei que é o correto a ser feito. Eu sei que a minha inteligência diz para mim, os estudos dizem, hoje, ainda bem que eu sinto isso na pele, é melhor eu ir do que não ir. É melhor eu ir. Tá, então, eu vou porque racionalmente, né, a minha inteligência diz para mim, olha, isso é o coerente, isso é o certo a fazer. Eu tenho escolhas, ir ou não. É o fazer que tem que ser feito. É um fazer que tem que ser feito. Geralmente eu recomendo faz primeiro. Fica livre. Fica livre, faz logo, e depois você tem tempo para o resto, porque muitas vezes a gente vai sendo tomado por N prioridades, muitas vezes prioridades que nem eram para ser as primeiras prioridades, né? Então começa pelas primeiras prioridades, né? Vamos tentar remover essa barreira e começar. E às vezes começa com gestos simples, né? Então, assim, o melhor tratamento é o tratamento precoce, tanto em termos de gravidade de sintoma, quanto de tempo de doença e de prejuízo, né? E sim, né, a gente usa medicamento, infelizmente, inclusive para criança também, né? Criança, infelizmente, também adoece do ponto de vista psiquiátrico, talvez seja melhor você pensar, né? Então, vamos supor uma doença bastante comum na infância, o transtorno de ansiedade social. O transtorno de ansiedade social, ele aumenta o risco para desenvolver dependência química, né? Ele pode ou não estar associado com outra doença já desde a infância. O transtorno de ansiedade social é aquilo que a gente chama de fobia social? Fobia social, tá. Que aí tem 2 tipos diferentes, enfim, mas isso gera um risco maior para desenvolvimento de depressão. Então, quando eu vejo na escola ou na família ali, às vezes ele pode até ser hiperdotado, ter um QI acima da média, mas eu vejo que ele tem algumas inabilidades afetivas, emocionais importantes, uma timidez excessiva. Se eu não cuido dele agora, ele mais para frente pode se tornar um dependente químico, ele mais para frente ele pode se tornar um paciente depressivo com ideação suicida, ou seja... É que, às vezes, a dependência química é porque a pessoa recorreu a alguma coisa que eu preciso, né? Eu preciso me tornar mais legal, eu preciso me estar dentro, eu preciso ter coragem. É o que a psicologia comportamental chama de respostas mal adaptativas. O que é uma resposta mal adaptativa? Bom, eu estou estressado, eu tenho 2 opções. Eu vou resolver aquele estresse, ou é um estresse que eu não sei o motivo, eu estou estressado porque eu estou estressado. Ou eu não tenho como resolver, então eu vou ter que conviver com aquele estresse ali. Eu posso ir para terapia, eu posso procurar um psiquiatra para avaliar se eu vou me beneficiar ou não de um tratamento medicamentoso, eu posso fazer uma atividade física, eu posso mexer com desenvolver minha espiritualidade, ou seja, eu também posso buscar respostas bem adaptadas ou respostas que vão trazer um alívio, uma reparação desse sofrimento. Doutor José Luiz, desculpa, a gente vai caminhando para o final, mas eu queria, só para a gente encerrar, o senhor falou da questão espiritual agora, e era justamente aqui que eu quero encerrar. Como é importante para as pessoas esses projetos sociais? Então, para os idosos, frequentar alguma atividade, que seja naqueles centros de terceira idade, né, de melhor idade, as igrejas, as praças, para jogar a bocha, jogar o dominó, o carteado, as pessoas, os idosos terem esse espaço, os jovens participarem de coisas na igreja ou em algum projeto social, desse cuidado do vizinho, estar atento ao vizinho, né, não está saindo de casa mais. Aquela questão de acolhimento e empatia natural que a gente precisa ter para que também a gente possa estar atento e alerta. Eu tenho usado muito nas minhas redes sociais falando sobre a rede de apoio, ser rede de apoio. Porque quando alguém está grávida, a gente já fala, já organizou sua rede de apoio e tal. Mas a rede de apoio a gente precisa para o tempo inteiro. Então, e nessa questão da saúde mental, eu acho
que é fundamental essa questão da rede de apoio e ter rede de apoio na igreja, na praça, no projeto social, na aula de dança, na academia, tudo isso se tornar a gente construir a nossa e a gente se possibilitar fazer parte da outra. Queria que a gente terminasse, né, caminhasse para o final com essa mensagem da importância desses espaços. Excelente, eu não preciso falar mais nada, você já falou não, tudo. Não, mas falo que sou profissional, que é só a minha opinião. Então, vai nesse sentido, quando você estava falando, eu estava pensando um pouquinho, comparando um pouco com uma coisa que eu acho que é bem bacana, assunto para depois você me chamar, para a gente falar da psiquiatria nutricional, né, da importância da alimentação, dos nutrientes para a nossa saúde mental e para o tratamento de doenças. E aí eu estava pensando um pouquinho, né, ou seja, quanto mais colorido o prato, mais bem nutrido a gente fica, né? Também, quanto mais diversificadas nossas relações afetivas, vínculos sociais, também mais saudável emocionalmente. E, certamente, a questão do afetivo e do emocional passa muito por essa questão espiritual. Quem tem alguma fé ajuda muito, né? Inclusive, eu tenho pacientes que não têm fé, mas eles são super sociáveis, super afetivos, né? Que por algum motivo eles perderam ou não desenvolveram algum tipo de fé ou de desenvolvimento em espiritualidade, mas são humanizados, são pessoas que fazem essa relação com o outro ser humano como um pilar fundamental para a vida deles. E a gente vê que isso tem efeito, impacto importantíssimo no adoecimento mental. A gente viu e sofreu, infelizmente, sobretudo com as crianças e ainda mais com os idosos durante a pandemia, em razão do isolamento social. Nós somos seres, além de sensoriais, e o nosso sensorial passa muito por essa relação com o outro. É um exemplo assim que eu gosto muito de dar para os pacientes, ou seja, só você colocar um avô junto com um netinho. Pequeno. O avô rejuvenesce, a criança tem um efeito, né, de bem-estar, de acolhimento, de pertencimento, de engajamento nessa relação que implica diretamente no engajamento com a própria vida, né? Então, de fato, traz efeitos benéficos. A gente vê essa questão do engajamento. Atividades físicas coletivas ajudam muito, então as pessoas começam a ter rede de suporte social. Esses dias um paciente falando que o filho dele se acidentou e aí quem revezou para ficar com ele no hospital foram os amigos da bike, sabe? E ele falou, cara, que rede, que fantástico, eles são amigos de verdade, não arredaram o pé um segundo até que ele recuperasse plenamente. E o quanto que, de fato, o que fica da vida, e é o que a gente vê, tem inclusive uma pesquisa sensacional há décadas em Harvard querendo descobrir o que é essa tal felicidade, e mostra para a gente que a felicidade, independente do que a pessoa conseguiu conquistar de títulos ou finanças, é o que eles conseguiram construir na relação de um com os outros, né? Que são as experiências vividas interpessoalmente, né? E aí, quando você vai olhar o impacto disso na atividade física, faz você ter um salto em termos de qualidade. Para as meditações, no mindfulness, que é uma meditação que a gente tem indicado bastante na clínica, se tem algum apelo ou um desenvolvimento espiritual, o efeito disso aumenta. E se essa questão que é o sexto pilar da medicina do estilo de vida, né? Que se esses encontros e essa nutrição assim, de relações afetivas, sociais, se tem um quê espiritual, você tem uma potencialização de efeito também. Ai, doutor, muito obrigada. Esse assunto, para mim, que eu adoro falar sobre isso, eu adoro estudar sobre isso, eu quero muito entender sobre isso, porque eu acho que para a comunicação, para a minha maternidade, para as relações, enfim, acho que é fundamental. Para a vida. Para a vida. Você que ficou comigo, não esquece que a gente também tem aqui no canal DS hoje o programa Desenvolver. A gente gravou 12 episódios, a nossa temporada está acabando aí, mas nesses 12 episódios a gente falou sobre transtornos, a gente falou sobre especificidades, altas habilidades, a gente falou sobre rotina, temas que têm muita relação com a saúde mental. Eu te convido para assistir e te convido para estar comigo semana que vem aqui em mais um Entrevistas. Até a próxima!